Repara bem nesse versículo que está no tênis dele. Ele usou uma imagem bem caricata de Satanás, calçando um tênis justamente com o versículo de Lucas. O versículo que fala sobre a autoridade que Jesus nos entregou para pisar em serpentes e escorpiões. Aí tem coisa, hein? Hoje eu vim finalmente trazer essa análise que vocês têm me pedido e já vou me adiantar respondendo um comentário que tá ficando recorrente. Comentário que vem principalmente de cristãos mais antigos que falam: ah, Amanda, eu não acho que devemos falar sobre isso. Nós cristãos não devemos comentar sobre nada disso, né? Devemos entrar para dentro de nossas tocas com as bíblias e fingir que nada tá acontecendo no mundo. Isso aí não é da nossa conta, vamos fingir que nada tá acontecendo. Bom, respeito a opinião de vocês, mas discordo totalmente. Eu não acho que porque somos cristãos devemos ser alienados. Pelo contrário, concordo muito com a frase que eu vi de um teólogo falando que cristão tem que andar com o jornal de um lado e a Bíblia do outro. Ai de nós se não estivermos atentos ao que tem acontecido, às estratégias de Satanás. É por isso que tem muito pai e mãe cristão que tem um filho adolescente dentro de seu quarto, consumindo tudo o que não presta, com espírito de morte rondando aquela vida, e o pai e a mãe não sabem o que fazer. Acham é que não tem sorte, acham que seus filhos são seus inimigos, não sabem nem o que está acontecendo na mente daquela pessoa, não sabe a estratégia que Satanás tem utilizado, às vezes tem um espírito de morte ali rondando aquela vida, você não sabe como lutar, porque se esqueceu de quando a palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra legiões e potestades. Dito isso, vamos à análise do clipe, que eu acredito que vai até muito além de só mais uma zombaria. Acredito que fala um pouco sobre as estratégias de Satanás para esse tempo. Esse clipe ele mostra diferentes tempos bíblicos de uma vez só, como se tudo estivesse acontecendo simultaneamente. Tudo isso, é claro, de uma forma muito ridicularizada e invertida, tudo invertido. Os tempos bíblicos eles aparecem explicitamente e também até nos detalhes, que nem nessa primeira cena em que tem os artistas indo para o céu. Tem uma única árvore no fundo, eu acredito que essa é a demonstração da árvore do bem e do mal, né? A árvore que estava no Éden. E aí mostra aquela escada para o céu de uma forma bem caricata. E olha que curioso, quem é que está subindo? Logo os artistas. Entrando livremente, uma coisa muito curiosa, no portão desse suposto céu, o símbolo que tem é justamente um símbolo satânico, aquele símbolo que eu já falei antes para vocês. Esse símbolo aparece o tempo todo, é o símbolo que esse artista carrega, e perceba como Jesus está representado. De uma forma totalmente depravada, usando coleira escrito sexo. Percebam que em determinado momento a letra diz: podem aparecer, ninguém tá tentando mais se esconder. Parece essa competição entre Jesus e Satanás, né, em formato de partida de basquete. E o tênis que Satanás está usando tem um versículo de Lucas, justamente o versículo que nos fala da autoridade que Jesus nos entregou de pisar em serpentes e escorpiões. Mas quem é que tá usando esse versículo? No tênis ainda, né, aonde se pisa Satanás. Vou falar uma coisa para vocês, essa autoridade que Jesus nos deu para pisar em serpentes e escorpiões é algo que Satanás se estremece, é a derrota dele decretada na cruz. E é por isso que ele encontrou uma estratégia de fazer com que esse versículo não funcione mais, invertendo tudo, invertendo os valores do que é bem, o que é mal, fazendo com que as pessoas rejeitem o evangelho. Vocês vão entender, me acompanhem. O clipe mostra a cruz de cabeça para baixo, o povo comemorando, mostra o pastor ali com a sua ovelha, né, fazendo referência a Jesus mesmo, que fala que eu sou o bom pastor. Ele fala muito da volta dele ao meio artístico, comparando a Jesus Cristo, a volta de Jesus. Tô de volta como Jesus Cristo, porque sabemos que Jesus vai voltar. Tanto que, em determinado momento do clipe, aparece mesmo ele ali nas notícias, né, viralizando. Seguido de notícias de desastres naturais, coisas que a gente tem visto. Vai chegando no final, ele começa a bagunçar tudo, inverter tudo. Perceba como é aqui, ó, Moisés com cajado, mas ao mesmo tempo a arca de Noé, simbolizando o dilúvio. Olha que interessante, o dinossauro entrando na arca junto. A arca é que nem o portão do céu, algo bíblico, algo de Deus, mas com símbolo satânico. E tem esse momento no final do clipe que acho que vale a pena a gente se atentar, quando ele está ali na arca com os animais, a tempestade se formando, na hora que ele sobe a bandeira, e na bandeira tem aquele símbolo satânico, o suposto Deus abre o céu e traz aquela calmaria, as coisas bem invertidas. Para mim, se eu pudesse resumir esse clipe em uma única palavra, eu resumiria em inversão. Tudo no clipe totalmente invertido, quem tá entrando no céu são os artistas, no portão do céu, símbolo satânico, a arca de Noé com o símbolo ali, Jesus sendo simbolizado de forma depravada, a cruz de cabeça para baixo, a inversão. Essa é a estratégia de Satanás para esse tempo. E quando eu falo de inversão, eu não tô mais falando de inversão de valores familiares, né? Isso aí já foi. Eu
tô falando da inversão do bem com o mal. Época em que Satanás é adorado das mais diversas formas, totalmente escondido, em formato de mentira, disfarçado de ser de luz. Satanás tem sido adorado por essa geração. Em compensação, o evangelho e a palavra de Deus sendo odiados. Satanás se utilizou de estratégias para tornar a verdade intolerável. Tá se tornando intolerável. Ninguém quer ouvir, ninguém suporta, ninguém aguenta. A ideia de renúncia se tornou absurda, mas em compensação essa geração tem comido o pão que o diabo amassou. Raiva, ódio da igreja, ódio da renúncia, ódio da palavra. É isso que tem sido plantado no coração de quem está distante. Eu fui assim, eu sentia isso. Eu me lembro muito bem de quando eu estava no mundo e vinha gente querer pregar pra mim. Nossa, às vezes eu tava ali com a garrafona de bebida e vinha gente querer pregar, ou vontade de estourar a garrafa na cabeça da pessoa. É como se Satanás estivesse escravizando várias pessoas, com várias correntes, várias cadeias. Mas ele sabe que se as pessoas quiserem, elas podem ter acesso à chave. Jesus entregou a chave. Não só isso, mas entregou a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então ele distorce a imagem da chave na mente das pessoas que são escravas. As pessoas não toleram a ideia da chave. Ele se fantasia de liberdade, fantasia o mundo com essa falsa ideia de liberdade, enquanto as pessoas na verdade estão escravas, odiando a própria vida, querendo morrer, não suportando mais, carregando a espírito de morte. Não sabe nem por que se odeia. Tem gente por aí que não sabe nem por que se odeia, mas sente raiva de si mesmo. Não sabe de onde vem. Eu era assim. Então a palavra que te salvaria, você foi ensinado a odiar. A renúncia que você acha esdrúxula. Ai, credo, eu jamais renunciaria a isso. Mal sabe você que você já renunciou à sua paz há muito tempo atrás. Que há muito tempo você não sabe o que é dormir com a cabeça em paz no travesseiro. Há muito tempo você sente raiva de si mesmo e não sabe por quê. Raiva da própria vida. Vou te falar uma coisa, isso não é normal, eu estive assim. Não é natural, não é normal. E do lado de cá existe a possibilidade de uma vida maravilhosa, gloriosa em Cristo Jesus, porque o fardo dele é leve. Pesado é o fardo do mundo, a escravidão que tem no mundo, e é por isso que Satanás inverteu esses valores, para que você não entenda que pode ser salvo. Um dia eu estava assim e Deus, com a sua mão misericordiosa, virou minha vida do avesso, e eu descobri que do avesso era o lado certo. E a garota do lado de cá, que você acha que só fala asneira, meu Deus, essa menina só fala besteira. Essa menina encontrou uma paz que há muito tempo a sua alma tá gemendo para encontrar. Você nem sabe o que é isso. Tem gente que acha que odeia Deus, que odeia o cristianismo, mas sabe o que diz? Esse lugar aqui não é um lugar bom de se viver. Então eu trago aqui mais essa análise, espero que tenha aberto os olhos de vocês e edificado a vida de alguns. Esse é um tempo de inversão do bem com o mal. Então, quando for orar por alguém que está perdido, ore primeiro para que caiam as escamas dos olhos, porque essa é a maior arma de Satanás para esse tempo.